Começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo nessa manhã abençoada de sexta-feira, sempre um tempo maravilhoso que a gente estuda a palavra de Deus. Me veio à memória aquele Salmo 119:11 que diz: "Guardei no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti." Nosso desejo é fazer a vontade do nosso Pai, né? E para fazer a vontade a gente precisa conhecê-la. E é exatamente isso que a gente faz aqui. A gente estuda a palavra de Deus. E eu te convido a fazer perguntas, a tirar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp 999972005 ou também pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Você pode conferir esse conteúdo e muitos outros conteúdos edificantes. Pastor, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel, bom dia. Tudo bem, né? Eu imagino que com você também, imagino também que com os nossos ouvintes, nossos amigos de audiência, esteja tudo bem. E nós estamos aqui para ser ministros da palavra. Não é um programa de meras curiosidades, né? De fornecimento de curiosidades bíblicas, ainda que a gente passa por elas e faz uma abordagem. Mas nosso propósito aqui é fazer com que a palavra de Deus te abençoe. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Bom, enquanto eficácia de uma espada que corta muito bem, a palavra de Deus, ela é poderosa para alimentar, ela é poderosa para curar, ela é poderosa para te trazer entendimento do propósito da sua existência. Ela é apta e poderosa para saber, para fazer divisão entre alma e espírito juntas e medula. Então, desta maneira, a palavra de Deus, ela entra com o propósito de discernir, de avaliar e definir os propósitos e intenções do meu e do seu coração. Então, se submeta à palavra, lendo-a, amando-a, orando-a, pode conjugar assim também. Ao ler a palavra de Deus, você se relaciona com intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, né? Intimidade com Deus. Quem pode ter intimidade com Deus? Comece entendendo assim, pela leitura da palavra, com o coração aberto, o espírito pronto para receber essa palavra e acolhê-la no seu coração. Ela é uma semente poderosa. E se o seu coração for uma boa terra, vai produzir muitas coisas boas na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? É por aí. Não saia daí que nós temos coisas boas. E no final, tem uma palavra de oração de Deus para o seu coração. E eu vou compartilhar isso. Então fique conosco. Nós temos perguntas aí, Raquel? Com certeza. Temos várias perguntas aqui, pastor. A gente vai começar com a pergunta da Lisandra, uma pergunta inédita aqui, ó. Ela pergunta: pastor, a mulher deve ou não usar o véu sobre a cabeça? E por que a mulher é considerada a glória do homem? Então, essa abordagem de Paulo nesse assunto, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, é uma abordagem de Paulo segundo os costumes daqueles dias. De fato, não é necessário hoje que as mulheres façam isso, andem pelas ruas com a cabeça coberta com um véu, no sentido literal da prática da vestimenta, da indumentária. Não, o propósito de Paulo é falar de honra, porque naqueles dias era o bom costume. Há um exemplo, as tradições. Tem tradições que são muito boas. O uso desse anel, ele não está prescrito na Bíblia, mas ele é um bom costume. É honroso, é significante, é solene. É um protocolo que é aceito, recebido, e às vezes, se descumprido, traz problemas. Para quem está só ouvindo, esse anel é a aliança que ele está se referindo, gente. Exatamente. Obrigado, Raquel, porque eu mostrei aqui no vídeo do YouTube, né? Para quem está nos vendo, né? Para quem está nos vendo, é bem observado, Raquel. Então, é uma boa tradição. O que Paulo está dizendo, afinal, é o seguinte: em cada época, os bons costumes das tradições
cumpra-os, né? Se submeta a eles. Quando eles, por exemplo, o costume de filhos pedirem a bênção para o pai, é um costume em desuso na maior parte das famílias, que deveria voltar à tona, porque o filho pedir a bênção do pai é significativo, porque o pai tem autoridade sobre o filho, e o pai deve fazer isso. E quando isso acontece, diante de Deus tem um efeito aceito, reconhecido, e é abençoador. Sim, o filho deve pedir, o pai deve dar, né? Então, a gente manteve isso lá em casa, todo mundo pede bênção. Pois é, isso é muito bom, isso é muito abençoador. É um costume que também não tem prescrição bíblica, mas é aceito pelo Senhor, é aprovado por Deus. Desta forma, o véu e o seu uso na igreja de Corinto era para... Paulo estava falando de uma tradição que era honrosa. E aí ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Eu quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ele está falando aqui de costumes e tradições que às vezes leva a gente a um início de confusão. Mas aí ele volta para a mulher para falar sobre o véu e, ao contrário, a mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. O que ele está dizendo sobre o homem é que o homem tem um cabelo igual de mulher, segundo o costume e as tradições, era desonroso. Até hoje é chocante, né? Um homem com cabelo igual de mulher. São raros os homens que, ao deixar o cabelo crescido, fica de fato bonito. Né? Deixa para Sansão, gente. Deixa para Sansão, deixa para os nazireus, né? Deixa para Absalão, que era o homem mais bonito pesado do reino, né? E ele lavava o seu cabelo com especiarias, que tinha ouro em pó nessas especiarias. Não é brincadeira, né, gente? Então, dessa maneira, Paulo está falando aqui que, ao contrário, a mulher que profetiza sem o véu desonra a sua própria cabeça. Porque é como se ela tivesse rapada. Portanto, a mulher não usa o véu. Se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar o véu. Então, explicada a primeira parte, que é a razão do véu, que era uma atitude de honra dos costumes daquela época na igreja em Corinto, como eu expliquei aqui, que o uso da aliança de casamento, né, esse anel de ouro que você coloca depois de casado no dedo anelar do lado e da mão direita, né, na mão esquerda, na verdade, isso é uma honra. O costume de pedir a bênção para os pais é uma honra. E desta mesma forma, Paulo vai para um outro ponto, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Essa é a pergunta que foi feita, né? Eu não sei como que é o nome da... É a Lisandra, né? Lisandra, isso. Viu, Lisandra? Como se explica a mulher ser a glória do homem? Se você for para Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa, que é bem posicionada como esposa, ela cumpre o seu papel de esposa, cumpre o seu papel de mãe, cumpre o seu papel de cooperadora, que traz dividendos, que traz ganhos para a própria casa. O papel de ganhar é do homem, mas quando ela ajuda, ela acaba se transformando num instrumento de glória para o seu marido. A sociedade olha para ela e fala assim, olha, bem-aventurado, né, o marido dessa mulher, bem-aventurado, essa mulher é a glória dele. Quer dizer, ela faz bons negócios. E quando ela não faz, ela ajuda o marido a fazer bons negócios. Porque ela é a mulher que ora, é a mulher que se posiciona, é a mulher que cria bem os filhos.
Todo homem quer ter uma esposa que cuida bem dos seus filhos, que os educa de maneira nobre, a maneira de Deus. E ela, então, ela edifica a sua casa. E esse marido, diz a Bíblia, ele é ditoso, ele é bem-aventurado. E essa mulher se torna uma expressão de glória para esse marido. Puxa vida, claro que sim. E nós devemos ser a glória de Cristo, dar um testemunho de servos de Cristo e glorificá-lo nas nossas atitudes, fazendo o que é da vontade dele. E nós lhe somos agradáveis quando nós fazemos e somos instrumentos da expressão da glória de Cristo, falando da sua bondade, do seu amor e proclamando, sendo um instrumento de glorificação do Senhor. E uma esposa da mesma maneira, o que ela faz pela casa, ela dá dignidade, honra e glória ao seu marido. Eu espero que tenha sido claro. Gastei um tempo enorme para responder isso. Mas foi um tempo maravilhoso. Mas é um tempo, é uma questão que muitas pessoas têm dúvida, sim, né, Raquel? Sim, a gente essa questão do véu. Conhecer, né? Amém. A palavra. E é algo novo para a gente aqui, que nunca foi falado. Pastor, já que o senhor falou em marido e mulher, chegou a pergunta aqui da Amélia. Ela quer saber quem vem primeiro, o marido ou os filhos? Tem uma hierarquia? Como é que é isso? Não. Mas a gente também tem uma outra hierarquia que eles dizem, né? Primeiro é Deus, depois a família, a família, depois a igreja, depois o trabalho. Não existe essa estatura hierárquica. Não existe, né? Dentro de casa, vamos começar aqui pela aplicação que eu fiz. Quando eles dizem, claro que todo mundo não erra nisso. Não, primeiro é Deus. Isso aí mas tá depois certo. Vem a igreja ou a família, né? E depois da família é o trabalho, qual que fica em primeiro lugar? Depende da circunstância? Não depende de circunstância nenhuma. Marido, mulher e filhos, os três têm um lugar de proeminência nas prioridades. Cada um ao seu tempo, conforme a necessidade, tá? Se o filho está passando uma necessidade, ele merece a prioridade. Mas e no dia a dia da criação? Pai e mãe, eles são parceiros, jogam para o mesmo time. E sobre essa hierarquia, quem vem primeiro? Os filhos ou o marido, quando a esposa tem que cuidar deles? Os dois. A mulher é competente, é habilidosa, ela é sobrenatural para fazer isso bem feito. Ela dá conta, gente? Com as mãos para trás, ela faz. Olha só. Ela cuida da casa, cuida dos filhos e serve ao marido muito bem. E quando ela está fazendo isso, quando o marido é inteligente, sábio, compreensivo, ele se torna um cooperador com ela. Se os filhos estão tendo necessidade... É porque muitos maridos às vezes ficam enciumados quando nasce o primeiro filho ou a primeira filha. Aí parece que ele perdeu a esposa. E essa esposa agora só se dedica ao filho. Então, vou te dar uma dica. O senhor ficou enciumado, pastor? Quando nasceu o seu primogênito? Conta para nós aqui. É só um pouquinho. Em público, falar isso aqui? Eu fiquei. Ficou? Não tem como negar. Mas eu aprendi depois, né? Ajude a sua esposa em tudo. A esposa tem um poder de reciprocidade muito grande. Esposas sábias sabem reconhecer quando o marido é prestativo, é cooperador. Ele é um ajudador. Aprenda com a própria esposa que é cooperadora idônea. Seja também o marido um cooperador. Não é o papel fundamental dele. O papel dele é ser provedor, é ser protetor, é ser sacerdote, é ser o líder, o chefe da casa. Mas ele também pode desempenhar. Assim como a mulher não é a provedora, mas a mulher de Provérbios 31, ela trabalha no aspecto de conquistar recursos financeiros, ganhos financeiros. Não é o papel dela. E também pode acontecer uma adversidade. O marido pode adoecer. Pode. Né? A mulher pode ser a provedora por um tempo. E por que o marido, então, não seria o cooperador com a esposa? Sim. Quando os filhos nascem ou quando os filhos estão passando necessidade. Esse marido deve se tornar um cooperador. Porque amor é isso, amor é servir. Amor é suportar. Amor é andar a 2ª ou até a 10ª milha, se for necessário. Amor é isso. Então, se você
tem essa atitude, vai se cumprir o que o Senhor fala em Malaquias, capítulo 5, versículo 6. Né? E ele converterá o coração dos pais, pai e mãe, aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Isso é a harmonia familiar. Antes que eu venha e fira a terra com maldição. Se não existe harmonia familiar, tem coisas ruins acontecendo por causa dessa disfunção. Não é que Deus amaldiçoa, é que as coisas dão errado, espontaneamente, se não existe harmonia. Mas se pai e mãe são parceiros e jogam no mesmo time, os filhos vão jogar também. E haverá uma cooperação mútua de marido e mulher e de filhos. É uns pelos outros. Não é um pela os outros, é um pelos outros, né? E se torna maravilhoso a harmonia na família. Muito legal, pastor, essa questão da cooperação mútua, né? Da necessidade do momento e de todos se unirem para ajudar. Muito legal isso. Pastor, tem uma pergunta muito boa também do Rodrigo, que chegou, inclusive baseado no texto de 1 Timóteo, capítulo 6. E aí, baseado nesse texto, ele pergunta: Deus não nos dá o direito de sermos ricos? É uma pergunta interessante, né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Paulo não é que ele está fazendo uma apologia da pobreza. Não, ele está fazendo uma apologia da prioridade. E quando você vive só em função do ganho, isso é perigoso. Você perde o sentido e o propósito para o qual você nasceu. Você nasceu para expressar a Deus e para glorificá-lo. E aí o que diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha só. Ele já antecipa, ele faz um spoiler da defesa que ele vai apresentar com a questão que vem a seguir. Porque nada temos trazido para o mundo, ele diz, nem coisa alguma podemos levar dele. Então não viva em função das coisas, viva em função do propósito. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas é só isso que nós devemos ter? Não, Deus não quer que você tenha só o que vestir. Se ocasionalmente você tem só o de vestir e o de comer, que você esteja feliz. Porque Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que você tenha o que comer, o que de vestir e o com que repartir. Ele quer que você prospere para que a sua prosperidade tenha propósito, não acumulação. Ora, os que querem ficar ricos, aí vem a advertência. Caem em tentação. Esse é um risco real. Ele está dando uma advertência, não que você não tenha o direito. Mas cuidado com as tentações. Não caia na tentação, não caia na cilada. E nas muitas concupiscências, os desejos fortes da carne. Quer dizer, que são concupiscências, desejos insensatos, perniciosos, que por consequência afogam os homens na ruína e perdição. Puxa vida, isso é muito forte. Por que isso pode acontecer? Porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro em si, não é a riqueza em si, mas a maneira errada de lidar, a maneira errada de conduzir essas coisas na sua vida. De fato, viver a pobreza é muito ruim, mas é mais fácil do que viver a riqueza. Mas eu quero o desafio de viver a riqueza. Eu também. Não a pobreza. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesma se traspassaram com muitas dores, se atormentaram com muitas dores, né? O Senhor tenha misericórdia e nos dê sabedoria para nos conduzir nos caminhos dele em grande sabedoria quando nós estivermos ganhando muito dinheiro. Amém. Para que não caiamos nessas tentações, né? E nas insensatas concupiscências que afogam o homem
na ruína e perdição. Deus tenha misericórdia. Amém. Acho tão forte esse versículo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Engloba tudo. É a cobiça. É o 10º mandamento. Não cobiçarás. O que é cobiça? É o desejo desenfreado de querer muito além daquilo que você precisa. É de você querer aquilo que nem é seu por direito. Isso é cobiça. Então é um perigo muito grande, né? É um perigo. E o Senhor nos livre, né? É por isso que o Senhor nos quebranta, nos humilha, né? Permite adversidades, enfermidades. E é nesse sentido, Raquel e ouvintes, que uma questão muito séria que nós temos que lidar com o nosso coração. Que o profeta Jeremias falou que o coração é desesperadamente corrupto. Ele precisa ser governado pelo Espírito. É o coração natural do homem. Outra palavra forte, desesperadamente corrupto. É o nosso coração. Aí é na hora de você vencer a cobiça. Por exemplo, a tentação é uma coisa, entrar nela é outra. Você está de fora dela, procure não entrar. Mas entrando, não caia. São estágios. Não quer dizer que você entrou na tentação que você está pecando. Mas a tentação é a beirada do abismo para cair no pecado. Deus nos guarde. Amém. 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 A gente vai para um rápido intervalo comercial. Aproveita esse tempo, manda sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 999972005. Não esquece de se inscrever no nosso canal Rádio Vinha FM. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas ao Vivo, segundo bloco abençoado. Tá gostando? Tá sendo bom? Para mim tá sendo bom. Tenho certeza que para você também. E ainda tem muita coisa boa. Pastor, tem uma pergunta aqui da Lara, diferente também, só perguntas inéditas nesse programa aqui, ó. Ela quer saber qual é o diferencial dos heróis da fé. Queria até que a gente fizesse um paralelo aí, pastor. Quais são os heróis de hoje? Pessoas, atitudes que o mundo considera heróicas. E qual é a atitude heróica dos heróis da fé? Sim, começando do começo, o diferencial dos heróis da fé é a absoluta dependência de Deus. O que fizeram e o seu heroísmo, nada se fez, nenhum ato heróico independente a Deus. Eles dependeram única e exclusivamente do Senhor. E qual que é o elemento desse heroísmo? A dependência, ela traz a reboque aquilo que agrada a Deus, fé. Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando você depende de Deus, por consequência, você vai buscá-lo. E você precisa buscá-lo em fé. A segunda pergunta, o paralelo entre os heróis da fé, registrados na Bíblia, especificamente na relação grandiosa, magnífica de Hebreus 11, e os heróis de hoje. Nós temos heróis da fé nos dias atuais? Certamente nós temos aquela mãe, dona de casa, que é uma grande heroína de fé. Por quê? Porque ela depende de Deus, e quantas coisas Deus faz, e muitos testemunhos que não são dados, mas que ali, no lugar secreto do seu lar, ela vê o agir de Deus a seu favor. O que Deus quer é constituir uma nova galeria de fé em cada geração. Homens que dependeram de Deus. Tiago fala assim, Elias, porque Tiago estava escrevendo para a plateia que mais admirava o profeta Elias, que são os judeus. Então, gente, vou dizer algo para vocês. Elias, ele estava dotado das mesmas paixões e fraquezas do que cada um de nós. Esses heróis da fé aqui de Hebreus 11 também eram pessoas de carne e osso, de espírito, alma e corpo, frágeis, digamos,
sujeitos às circunstâncias e às intempéries das circunstâncias do mundo caído. Lembrando que os heróis da fé não viveram no Jardim do Éden como nós não estamos no Jardim do Éden. Sofreram perdas e no final da vida morreram. Ainda que tenham fechado a boca dos leões, ainda que o mundo não era digno deles, viveram uma experiência, mas que foi mesclada e irrigada com a fé que atrai a ação de Deus na vida deles. Mas Jesus falou, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, você será um herói da fé, porque pela fé você vai mover a montanha do problema que não tem solução. Tem um texto que eu estou me lembrando, se eu não tiver errado da referência, eu vou ler com você, e se eu não tiver errado, você vai ser abençoado por ser contemplado por essa bênção, viu, Raquel? Guarda isso, olha, Salmo 97, versículo 5. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Deus derrete os montes e derrete as montanhas de problemas insolúveis. Amém. Se você o invoca, você o atrai. Se você clama por ele, ele vem como um raio sobre a sua vida. Olha, se você depende dele, ele cuidará de você. Se você descansa nele, ele trabalhará a seu favor. Quando você começa a descansar, Deus começa a trabalhar. E você se torna um grande herói da fé, da atualidade dos seus dias, na sua família, no seu tempo e na sua geração, para a glória de Deus. Lembrando que, sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que você que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador. De quem? Não é de quem é passivo, não. É de quem busca a Deus para que ele faça o que é próprio dele, infinitamente mais. Amém? Eu espero que tenha te abençoado. Amém, pastor, com certeza. Agora a gente vai para a escatologia. Uma pergunta mais apocalíptica aqui é o Rosenval. Essa pergunta já foi feita, né, até por conta de coisas que estamos vivendo, mas acho que vale a pena fazer de novo. E ele pergunta, o senhor acredita que nós vamos viver uma terceira guerra mundial? Infelizmente, sim. Está profetizado que sim. Jesus falou que nos princípios das dores era necessário que isso acontecesse. Guerras e rumores de guerras. O que está acontecendo com Israel nesses dias? O que está acontecendo com Israel nesses dias é o que exatamente foi profetizado por Jesus em Mateus 24. Provavelmente Mateus 24, versículo 12. E quando ele profetizou, o capítulo 24 de Mateus é um capítulo que tem duas partes, está distribuído em duas partes. Até o versículo 31 é para os judeus. Do versículo 32 ao 51 é para a igreja. Mas quando ele fala de rumores de guerras, em Mateus 24, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Ele estava falando que em Israel, quando tivesse acontecendo as guerras, estava se aproximando dos dias do fim, porque os discípulos perguntaram, qual foi a pergunta que levou ele a dizer isso? A Bíblia diz que no Monte das Oliveiras, Jesus assentado, e os discípulos se aproximaram, em particular, e perguntaram, Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele respondeu, Israel estará em guerra. Olha, o que nós estamos vivendo hoje é uma guerra perigosa. Eu não quero aterrorizar você, não. Porque você habita em segurança, você é a igreja, você é parte dela. Bem assim, o Senhor estava dizendo coisas que estão acontecendo em nossos dias. Há um tempo atrás, nos dias do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, aproximados 2 anos atrás,
um especialista falou assim, nós temos que alegrar e erguer as mãos para cima por essa guerra não estar acontecendo em Israel. Na ocasião era Rússia e Ucrânia. Mas o que ele temeu e falou que essa guerra entre Rússia e Ucrânia é grave. Mas se tivesse acontecendo com Israel envolvido, seria gravíssimo. Por quê? Quando Israel entra no cenário de guerra, as potências se movem. As potências bélicas. Aí eu estou falando de China, de Rússia, Estados Unidos, Irã, que já é uma potência de guerra hoje, infelizmente, e assim por diante. Então, se há uma possibilidade, porque essa é a pergunta, o senhor acredita numa terceira guerra mundial? Infelizmente, é inevitável que uma terceira guerra mundial não aconteça. É inevitável. E Jesus falou que isso aconteceria. E os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles começaram a cavalgar na ascensão de Jesus. E estão cavalgando. E o segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. O seu cavaleiro tem uma espada na mão. E foi dado a ele a autoridade do inferno para tirar a paz, para que os homens se matassem. Está falando de guerra, puramente de guerra. E esse cavalo está cavalgando. E às vezes ele acelera a sua cavalgada. E eu acredito que nesses dias, infelizmente, há um acelerar do segundo cavaleiro, que é a guerra. É o que nós estamos vivendo. Pastor, mas o que nós fazemos então? Nós oramos e pedimos a paz. Oramos por Israel para que haja paz nos seus palácios e dentro dos seus muros, né? Porque o Senhor abençoa aqueles que abençoam Jerusalém. Sejam prósperos os seus amigos, Jerusalém. Está falando de Israel, a descendência de Abraão. E nós fazemos assim. E a nossa postura como igreja é orar pela paz e clamamos. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas a Bíblia não fala que quando falar de paz, é aí que o negócio vai pegar fogo? Não Sim, tem? isso é depois desse momento, porque para interferir com a paz da guerra que vai acelerar o seu processo e tomar toda a terra, como a guerra mundial, vem um governante que estabelece essa paz. Essa pseudo-paz, né? É uma pseudo-paz porque ela é bem provisória. Ele vem e consegue costurar uma colisão das nações poderosas e fazer com que elas abaixem as suas armas. Sim. As nações do mundo inteiro estão tentando abaixar as armas de Israel e do Hamas. Você acha que estão conseguindo? Não estão. Ainda não. Né? Eles estão apenas dando tréguas de 4 horas, né, em algum momento por dia, para que haja uma evacuação, para que as pessoas saiam das suas casas, porque está vindo bomba em cima. Então só isso que está acontecendo. Quando vocês ouvirem falar de paz, não vai ser na nossa era. E não será antes que Jesus busque a igreja, tá? Pelo arrebatamento. Então espere o Senhor. Jesus, tudo que acontece com Israel, Jesus falou. É algo acontecendo, é Deus falando com o mundo. Sempre que acontece algo com Israel. E o que está acontecendo com Israel hoje? Guerra. Guerra em cima de guerra. É bomba em cima de bomba. Né? É os armamentos mais poderosos da terra engatilhados. Então, só o Senhor é Deus e nos guarda desse momento. Oramos pela paz, mas oramos principalmente para que o Senhor venha. Porque enquanto o príncipe da paz não vier, não haverá essa paz. Então nós dizemos, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Pastor, tem a pergunta de uma garotinha aqui. Ela diz aqui, ó, Jesus nos mandou amar os nossos inimigos. Mas e ele? Ele ama o seu maior inimigo, o seu arqui-inimigo? Sim, sim, olha só, vou dizer uma coisa. Sim, não estou dizendo que ele ama. O amor, ele não é um sentimento piegas, né, de dosinha sentimental ou de sensações emotivas. O amor está muito acima das emoções. O amor pode promover emoções, mas a emoção não pode promover o amor. Porque o amor é responsabilidade. Paulo, quando ele fala do amor em 1 Coríntios capítulo 13, e depois de falar e de definir os parâmetros do amor verdadeiro,
né? 1 Coríntios 13, que é conhecido como o capítulo do amor, né? Ele só diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Então, olha, aqui está um ponto importante. Por que Jesus não vai amar o diabo? Porque o diabo é injusto, é perverso. Então ele ama sim o inimigo, tendo a postura correta, madura. É interessante que, deixando-os entretando, indo para o finalmente do capítulo, Paulo fala assim: quando eu era menino, se referindo ao amor. Eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, eu era imaturo. Então ele está dizendo, o amor não é imaturo, porque criança não sabe amar. Criança só sabe ser egoísta. Sim. Ela só quer para ela. É meu. É uma das primeiras palavras que ele sabe, aprende a falar. Mas ele diz assim: mas quando eu cheguei a ser homem de verdade, eu desisti das coisas próprias de menino. Ele está dizendo o seguinte: eu amadureci. Deus é genuinamente maduro. Ele é o amor. Nele não tem sentimentos ruins. E o sentimento que Deus sente com relação ao diabo é um sentimento perfeito de justiça. Então, às vezes a gente julga o amor como uma sensação de amistosidade, de amizade, de afinidade. Não, às vezes o maior teste do crente é amar quem não é amável. Porque o amor não depende de sentimento. Uma pessoa chata, você não tem bons sentimentos. Mas o amor está acima dos sentimentos. O amor não se conduz inconvenientemente, né? O amor não se exaspera, ou seja, ele não tem atitudes irritantes. O amor não tem atitudes impacientes, provocativas. Então, ele não se exaspera. O amor é perfeito. O amor é a suprema sabedoria divina. Então, o diabo está no lugar dele e tem o que merece. Porque ele teve uma oportunidade milenar, numa eternidade passada. Teve oportunidade, todas necessárias, proporcionais. Então, foi julgado e está em processo de julgamento. O seu processo percorre um trâmite perfeito e justo. E nós estamos aqui para julgar esse processo como igreja. Amém. E a justiça de Deus também é um ato de amor, né, pastor? A justiça de Deus é o seu maior ato de amor. Quando Jesus é julgado na cruz e cai sobre ele a justiça divina, é o judiciário celestial, julgando toda a causa humana. É por isso que Deus não imputa aos homens as suas transgressões. Por isso que quem não crê e não recebe é julgado. Quem não crê é condenado. Porque uma grandiosa obra foi feita. E quem a despreza, e por desprezar, seria a maior injustiça divina se Deus não julgar. Né? Como foi feita uma pergunta esses dias. Alguém peca 100 anos e vai sofrer a eternidade? É porque 100 anos ele cometeu um delito contra a divindade, contra toda a glória e propósito celestial. O delito é muito grande. A eternidade é pequena para pagar a penalidade. E aí, se você olha para Jesus, você recebe a justiça. Aí entra no que a Raquel falou. A justiça de Deus é o seu maior ato de amor. E nessa justiça, nós que estávamos condenados ao inferno eterno, agora nós estamos determinados e condenados, no bom sentido da palavra agora, a uma glória eterna. Você está eternamente salvo. Amém. Pelo amor e pela justiça divina. Essa condenação eu quero. Oh, glória. Amém. Obrigada a todos vocês que participaram, que enviaram suas perguntas para a gente. Você gostou desse conteúdo? Corre lá no Instagram, Luiz com Z Rigonato. Tem o meu também, Raquel de Lima Oficial. Tem o nosso canal no YouTube, Rádio Vinha FM. Tem esse conteúdo e muito mais para te abençoar. Se você puder dar uma paradinha aí, onde você está, o pastor vai ministrar uma oração sobre a sua vida. Receba agora.
Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua justiça, pelas coisas boas que procedem do Senhor. O Senhor fez esse dia para a nossa alegria, para que nele, cada um de nós, sintamos uma alegria imensa, nos regozijemos com júbilo. Senhor, muito obrigado pelas coisas boas. O Senhor pensa só coisas boas a nosso respeito. E nós te damos graças, oferecemos a nossa gratidão. Nos ensina a sermos agradecidos. Nos dá, Senhor, a sabedoria e a prudência. Que quando formos orar, decidir qualquer coisa, que nunca nos falte a sua sabedoria e a sua prudência. Porque o Senhor tem nos abençoado em Cristo Jesus, com toda essa sabedoria e com toda essa prudência, porque a sua palavra diz que o Senhor derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, e nos desvendou o mistério que estivera oculto, desde os séculos eternos, digamos, e nos revelou, Pai, Cristo Jesus. Essa é a sua bondade. O Deus intangível, o Deus indecifrável se tornou tocável e decifrável em Cristo Jesus. O Senhor se revelou nele e manifestou a sua bondade. Sejam abençoados, portanto, nessa graça, nessa bondade grandiosa e infinita, a vida daqueles que nos ouvem, aqueles que oram comigo. Senhor, abençoe nós aqui nesse estúdio de gravação, de projeção, de transmissão. Deus, eu, a Raquel, o Edinaldo Maurício, o André, Luiz, essa rádio, todos que trabalham nela, que sejamos uma voz a proclamar a bondade de Deus, que sejamos uma voz, Senhor, a clamar pelo Senhor em oração. Todos os dias nós temos aqui oração às 9 horas, 18 horas. Nós somos um povo que clama. Deus, para o bem da cidade é que essa rádio está aqui, para o bem do estado, do país inteiro. Abençoa os governantes do nosso país. Dê-lhes a sabedoria para serem governantes com temor no coração, Pai. Abençoa o nosso país. Faz chover, Senhor, chuva sobre ele. Traz a sua paz. Senhor, que haja grande salvação. Bendito Deus, haja provisão abundante na vida daqueles que passam por necessidades financeiras. Os que estão doentes sejam curados agora, em o nome de Jesus. O Senhor é Deus provedor e abençoador, com toda sorte de bênçãos espirituais. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.